Recursos do Tribunal de Contas do Município de São Paulo sobre auditoria, materialidade, relevância e riscos de auditoria. Certos pontos. Basicamente, foi enumerado por um professor querido. Obrigado, professor. Certos pontos para levar para a prova sobre esses 3 sistemas. E eu vou ler eles. É interessante? Claro. Na verdade, eu não tenho certeza se esses pontos caem na prova, né? Mas vamos lá, né? Quem sabe? Obrigado, professor. Tribunal de Contas. Ponto 1. Cara, tá chovendo. Um barulhão de trovão. Aqui. Então, saca só. A determinação da materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários nas demonstrações contábeis. Ou seja, o auditor julga a materialidade pelo que ele considera, pelo seu próprio julgamento, ou seja, as informações que ele tem, o aprendizado que ele tem, o conhecimento que ele tem de outras auditorias, entende? Pelo seu próprio julgamento, o que ele considera que é necessário para os outros verem. Ou seja, basicamente o auditor, ele faz uma das coisas que ele vê é demonstrações contábeis. Para o quê? Ele fazia a opinião dele. Para o quê? Os usuários, as pessoas que vão verificar, olhar isso aí e tirar alguma dedução disso. E o principal, o exemplo tipo do Tribunal de Contas da União, a principal pessoa que quer ver isso são o povo. Por que ele quer ver isso? Primeiro, ele quer saber se os caras estão roubando dinheiro dele, estão fazendo as coisas, os trabalhos de direito. Mas outra coisa relevante, é para verificar se eles querem fazer, como é que se diz? Influir em certos locais, não influir, como é que diz? Financiar, explodir, teralar, não é essa a palavra. Influir, influenciar, não tem que droga, não lembro a palavra, mas então, eles escolhem as materialidades a partir do que eles acham que os carinhas vão querer, informações que os caras vão querer. Materialidade para execução da auditoria significa valores fixados pelo auditor inferiores ao considerado relevante para as demonstrações. As demonstrações contábeis como um todo, para adequadamente reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as instruções estão corrigidas e não detectadas, instruções que não foram corrigidas ou que não foram detectadas, em conjunto, excedam a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Ou seja, eu quero fazer materialidade para encontrar distorções. Terceiro, o auditor deve determinar a materialidade para execução de... Vou parar de falar números, tá? Para execução da auditoria com o objetivo de, o quê? Avaliar as distorções relevantes e determinar a natureza, a época e a extensão de procedimentos nacionais de auditoria. Ou seja, para que eu quero fazer a materialidade? Para encontrar distorções. Para que eu preciso encontrar distorções? Para saber quando é que eu devo fazer um trabalho. Ou seja, quando é que eu vou encontrar coisas erradas, problemas. A materialidade para execução de auditorias, que, conforme a definição, é um ou mais valores, é fixado para reduzir a um nível adequadamente baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto das demonstrações contábeis exceda a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Ou seja, a materialidade para execução, quando você está trabalhando, é um jeito de diminuir os problemas, diminuir os erros, diminuir os problemas, entendeu? Só isso. 5. A determinação de materialidade para a execução de testes não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento profissional. Como eu disse antes, o próprio editor que tem que fazer isso, né? E é o julgamento profissional dele, não é um simples cálculo mecânico. É afetado pelo quê? Pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade, por isso que o cara tem que estudar ela bastante, atualizado durante a execução, nos procedimentos de avaliação de risco, ou seja, enquanto ele estava trabalhando, ele ainda está estudando sobre ela, e pela natureza e extensão das instruções identificadas em auditorias anteriores, e dessa maneira, pelas perspectivas do auditor em relação às instruções do período corrente. A distorção é a diferença entre o valor divulgado, classificação, apresentação ou divulgação de um item nas demonstrações contábeis e o valor classificação, apresentação ou divulgação que é requerido para que o item esteja de acordo com a estrutura. Agora a gente pode falar de materialidade, agora está falando de distorção, certo? Distorção é o quê? É a diferença entre o valor divulgado, classificação, apresentação ou divulgação de um item nas demonstrações contábeis e o valor entre o item e o valor. A classificação, apresentação ou divulgação. Ou seja, pode ser uma distorção em qualquer uma dessas coisas. Valor, classificação, apresentação, divulgação. Que é o quê? É que é requerido para o que o item, para o item, para tudo isso aqui, esteja de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável. Ou seja, tudo tem que estar de acordo. Distorção pode ser decorrente de erro ou fraude. Ou seja, quando você acha uma distorção, ela pode ser
que teve um erro ali lá no meio da história da instrução, ou teve uma fraude lá, entendeu? O bom é erro. Bom, erro não é bom, mas fraude é mais difícil de achar, né? Bom, porque aqui. Se, por solicitação do auditor, o administrado examinou uma classe de transações, saldos contábeis, ou divulgação e corrigiu distorções que foram detectadas, o auditor deve executar procedimentos adicionais de auditoria para determinar se continua havendo distorções. Basicamente, o auditor faz seu trabalho, ele encontra distorções, usando a materialidade, certo? Daí ele vai lá e solicita, olha, isso aqui tá errado, corrige aí, se vocês conseguem corrigir. Daí os caras vão lá verificar o que estava errado, onde é que estavam as informações que precisava, Mas imagina que eles não conseguiram corrigir. Daí tem um problema lá, por exemplo, uma fraude, entende? Então, E é claro, depois que eles deram as informações renovadas, ele vai ter que fazer novos trecos para verificar se eles não houve mais fraude ainda, né? Bom, daí, se a administração recusar-se a corrigir algumas instruções reportadas pelo auditor, o cara não pode fazer nada, né? Quer dizer, eu acho que não pode fazer nada, discutindo ainda, né? Este deve obter um entendimento sobre as razões pelas quais a administração decidiu por não efetuar as correções. Por que elas não querem estar? Será que elas não têm acesso a essas informações? Bom, e deve considerar esse entendimento ao atendimento ao avaliar se as demonstrações contábeis como um todo são livres de distorções relevantes. Pontos sobre as distorções podem ser decorrentes de coisas que causam distorções, certo? Daí ele tem aqui uma numeração de A, B, C, D, E, F, 6 carinhas, certo? A primeira causa de distorção pode ser a imprecisão na coleta ou no processamento de dados usados na elaboração das demonstrações contábeis. A segunda, ou seja, tem erros só. Imprecisão de coleta, por causa que teve a imprecisão de coleta, teve erros no treco das informações, e por isso teve distorções, entende? Segundo, outro método de ter distorção é a omissão do valor ou divulgação, incluindo divulgação inadequada ou incompleta das divulgações requeridas para atingir os objetivos da divulgação de certas estruturas de relatórios financeiros. Ou seja, mesmo que os caras consigam coletar as informações, se as informações não foram colocadas direito à disposição para o auditor verificar as coisas, vai acontecer distorções, entende? E terceiro, a estimativa contábil incorreta decorrente da falta de atenção ou fatos ou de interpretação errada dos fatos. Ou seja, pode acontecer distorções se os caras fizerem estimativas erradas. Depois pode acontecer distorções com julgamentos da administração sobre estimativas contábeis que o auditor não considera razoáveis, ou a seleção e aplicação de políticas contábeis que o auditor considera inadequadas. Daí essa distorção é mais a ver com o auditor, né? Porque você lembra que o auditor tem que fazer as coisas, as amostras, trecos de verificar a materialidade, verificar as distorções pelo próprio seu julgamento. Ou seja, se imagina que o auditor já fez várias auditorias numa sede de um hospital municipal, que atende lá no município de 10 mil pessoas, tipo tudo minimalista. Daí dessas 10 mil pessoas, esse hospital vai atender mães, uma quantidade de mães lá, um normalzinho lá. Daí ele vai nesse segundo hospital, nesse outro hospital aí. E já que ele tem, como disse, a materialidade é por causa da experiência dele, ele já tem uma experiência, já tem informações, ele estudou no outro hospital municipal que ele vai verificar, que, na verdade, as informações dele são compatíveis com aquele que ele já estudou, daí ele vai lá com base nas informações da experiência dele, e junto com as informações que ele conseguiu, ele faz uma base do que ele acha razoável, que tipo, o carinhas tinham que executar, entende? Por exemplo, nesse hospital, ele tem as qualidades para executar mais de 100 atendimentos. Só que daí, usando essa com base no que ele viu antes, no que ele estudou da treco, ele sabe que dá para fazer uns 100 atendimentos. Só que daí, quando ele vai lá e vê os trecos de atendimentos realmente, o que aconteceu? Os caras não chegaram nem na metade, ou eles estão só um pouquinho da metade do treco que ele julga que dá para eles fazerem de atendimentos, entende? Daí, o que isso aconteceria? Aconteceria que os caras são extremamente ineficientes no treco deles. Tipo, eles podem... Mas isso foi tudo basicamente no julgamento do treco. Ele vai ter que estudar mais os trecos para ver se eles só conseguem mesmo fazer 50 ou se eles são realmente ineficientes no atendimento deles ou não, entende? Então, voltando. Julgamento da administração sobre estimativas contábeis que o auditor não considera razoáveis, entende? Ou seja, entre os dois, uma discordância entre os dois. Outra coisa que causa distorção é a classificação, agregação ou desagregação inadequada de informações. Basicamente, informações que estão classificadas de modo errôneo, ou informações que foram coladas em lugares errados, ou informações que foram tiradas de lugares certos, né? E a última coisa que causa distorção é, para as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a estrutura de apresentação adequada, omissão de divulgação necessária para as demonstrações contábeis alcançarem a apresentação adequada, além das divulgações especificamente requeridas pela estrutura. Daí. Esse aí eu entendi, então esquece. Próximo ponto.
A gente já falou de materialidade e depois distorções. Agora, a comunicação tempestiva de distorções ao nível apropriado da administração é importante, pois permite à administração avaliar se os itens são efetivamente distorções e informar o auditor caso não concorde e tomar medidas quando necessário. Basicamente, só informe distorções. Tá. Leis ou regulamentos podem restringir a comunicação do auditor de certas distorções da administração de outro ou outros dentro da entidade. Basicamente, provavelmente é quando o cara encontra uma legalidade sinistra. Daí ele tem que o quê? Ele tem que acionar o órgão competente, entende? Tipo o Tribunal de Contas, entendeu? O Tribunal de Contas do Município, ou o Congresso Nacional, o Controle Legislativo, entende? Quando ele encontra um tipo desse técnico, ele tem que acionar esses caras específicos. Então, mas só que esses caras que distorções que ele tem que fazer isso são em leis escritos em leis de regulamento do auditor, certo? E aí agora, risco. O risco de auditoria é o risco de que o auditor expressa uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorções relevantes. Sabe? Isso aqui é uma pergunta que realmente cai bastante. Só que o problema é que a maioria das questões de risco de auditoria é muito zoada de tão fácil. Porque basicamente é ela só colocando que o carinha sempre tem, como é que se diz, confiabilidade total. Se ele fizer todos os trabalhos, todos os taquinhos, vai sempre confiabilidade total. Mas não, obviamente que não, tipo, não tem nada que é 100%, né? Então, sempre vai ter um risco de da auditoria ter algum problema, ter algum erro. E ainda mais quando tem alguma fraude porque ela é escondida, daí tem mais risco ainda de ter algum erro lá que o auditor não percebeu, porque ela foi escondida por fraude, entende? Bom, quando demonstrações inadequadas, quando as demonstrações contábeis contiverem distorções relevantes, o risco de auditoria é uma função do risco de distorção relevante à de risco de detecção. Daí agora falou que é risco de detecção que eu falei agora há pouco. O risco de detecção é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria ao nível aceitável, baixo, não detectem uma distorção existentes que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções. E o que é risco de distorção que falou agora há pouco? Cada uma vai para um outro, né? É o que? É relevante a risco que as demonstrações contábeis contêm distorções relevantes antes da auditoria. Consiste em dois componentes descritos a seguir ao nível de informações. O que é risco inerente? Agora, o risco inerente é a sociabilidade de uma afirmação a respeito de uma transação. Saldo contábil ou divulgação é uma distorção que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras distorções, antes de considerar a ação de qualquer controles relacionados. Coisas que o cara sempre tem que verificar porque ela vai afetar outras, né? E, por fim, qual que é o risco de controle? O risco de controle é o risco que uma distorção que possa recorrer em uma afirmação sobre uma classe de transação, saldo contábil ou divulgação e que possa ser relevante individualmente ou em conjunto ou com outras distorções, ou seja, prevenida, detectada e corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. Interessante. E assim, esse é o último ponto, né? Daí, aqui, voltando o texto, títulozinho. Mas realmente, eu não entendi essa coisa de esses riscos. Muito complicado esses riscos. Bom, né, a gente primeiro viu materialidade, né, o auditor faz isso, depois a gente viu o que é distorções, para que serve distorções, o que causa distorções, por que a gente tem que verificar distorções. A gente viu depois os vários tipos de riscos, que os problemas que vão nos seus trabalhos de auditoria, né, o risco de detecção, o risco de auditoria, o risco de detecção, a distorção, o risco inerente e o risco de controle. Todas essas informações você vai encontrar nas normas das leis de contabilidade, sabe? Você pode encontrar ela tipo, no Conselho Federal de Contabilidade, de auditoria independente de formação contábil, porque isso aqui é basicão de auditoria independente, né? E só isso. Tchau!